Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão ao tribunal e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, estimados irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a esta Santa Missa. Também é bem-vindo você que reza conosco todos os dias através do Facebook. A nossa vida cristã se constitui basicamente em superarmos os nossos apegos mundanos, um tanto quanto materialistas, e colocarmos o nosso coração em Deus. E somos testemunhas do quanto sofremos nesse processo, porque o nosso coração é inclinado para o mundo, ele se torna inclinado para as coisas, de modo que quando nos apegamos demais a algo, corremos o risco de tornar este algo como que um ídolo em nossas vidas. É o que o profeta Oséias recorda na primeira leitura de hoje. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em pecado. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. No final da leitura, Deus fala para Israel: que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Se é o Senhor que nos atende, se é Ele que nos concede vida, saúde e, acima de tudo, nos possibilita seguir em frente, não tem motivos para que o nosso coração coloque coisas no lugar que pertence a Deus. Toda vez que queremos preencher o vazio existencial com os nossos bens, com as nossas tendências, vícios, nós estamos descumprindo a vontade do Senhor e, consequentemente, assinando a nossa própria infelicidade. Deus deve preencher o centro da nossa vida e, segundo o próprio evangelista Mateus, desse modo tudo mais nos vem por acréscimo. Buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Nós estamos também seguindo com a leitura de São Mateus. Nós vimos Jesus que escolheu os discípulos, enviou-os em missão e a cada dia tem dado uma porção de recomendações aos seus. O evangelho de hoje, vemos Jesus que prepara os discípulos para a aprovação. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A mensagem de Jesus é necessariamente incompatível com os interesses mundanos. Sempre que a igreja é aclamada, elogiada por todos e agrada a todos os homens e mulheres, a igreja não está no bom caminho. Agora, quando ela é criticada, quando a igreja é perseguida, esse é o sinal de que a igreja está sendo fiel ao discipulado de Jesus. E quando falamos em igreja, não estamos falando em uma simples instituição, mas no conjunto dos batizados. Nós somos a igreja.
Portanto, devemos ter a coragem de falar a verdade sempre, de sermos fiéis à mensagem de Jesus e ao seu evangelho, sendo prudentes como as serpentes e ao mesmo tempo simples como são as pombas. E no final do evangelho, Jesus nos dá uma bela orientação e que é para nós um grande acalento. Quem perseverar até o fim serão salvos. Que nós tenhamos a capacidade de ser perseverantes na fé e dia após dia darmos um bonito testemunho de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.